Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Vamos fazer a resolução desse exercício que ele fala o seguinte. Efetue o cálculo para raiz quadrada de 300 menos raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 75, deixando na sua forma mais simples possível. Então, vamos lá. Primeira parte ali fala para a gente efetuar o cálculo. Tá? A gente tem raízes quadradas, somando e subtraindo. Lembramos que não existe propriedade para raiz, para soma e subtração, tá? É sempre bom lembrar isso, porque muita gente acaba confundindo propriedades. Não existe propriedade de raiz que envolva soma e subtração, beleza? Ah, a outra parte ali do exercício fala para deixar na forma mais simples possível. Sempre que você estiver trabalhando com raiz, é obrigatório deixar na sua forma mais simples possível, mesmo se não tivesse escrito, tá? Então, se está escrito ali, foi uma forma de lembrá-los que precisava fazer essa simplificação, tá? Mas, mesmo se não tivesse essa escrita de deixar na forma mais simples, sempre é para deixar na forma mais simples, é uma regra, beleza? Então, como que a gente vai resolver esse exercício se não existe propriedade para soma e subtração de raízes, tá? A gente vai fazer a simplificação individual de cada um dos termos da nossa conta, tá? Então, eu vou simplificar a raiz de 300, vou simplificar a raiz de 8 e vou simplificar raiz de 75, tá? Eu vou usar a técnica de fatoração, porque eu prefiro a técnica de fatoração. Se você tiver outra técnica aí, pode utilizar qualquer outra técnica, tá? Mas eu vou usar de fatoração, tá? Então, eu vou pegar aqui o 300 e vou fatorá-lo em número primo. Pessoal, muita gente erra esse tipo de exercício, porque na hora de fatorar, fatora fora de organização, fora de ordem, tá? E na hora que vai fazer os agrupamentos para ver o que dá para simplificar e o que não dá para simplificar, sempre acaba esquecendo alguém e a sua simplificação fica errada, tá? Pessoal, mantenha a sua fatoração organizada para você nunca esquecer de ninguém na hora de agrupar, beleza? Muitas vezes vocês erram não porque não sabem, mas porque se perdeu ali no meio da fatoração, beleza? Então, quando eu vou fatorar, eu sempre sigo a mesma regra. Sempre vou fatorar do menor número primo para o maior número primo. Mesmo que eu olhe e eu acho mais fácil fatorar por outro número primo antes dos menores. Eu sempre faço isso. Por quê? Porque eu mantenho uma regra sempre e a chance de eu me equivocar é menor. Beleza? É obrigado a fazer do jeito que eu vou fatorar aqui? Não. A chance de você errar quando você tem uma organização na sua resposta é bem menor, tá? Então, eu vou fazer do menor para o maior número primo. E o menor número primo é 2. E 300 é par, dá para dividir por 2. 300 dividido por 2, 150. E 150 também é par, que dá para dividir por 2. E 150 por 2 é 75. 75 dá para dividir por 3. Por que dá para dividir por 3? Usando o critério de divisibilidade por 3, se eu somar 5 com 7, dá 12. 12 tem na tabuada do 3. Então, 75 também vai ter na tabuada do 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 é um quadrado perfeito. Sendo quadrado perfeito, ele vai ser divisível por 5, que é o outro número primo, que vai dar por 5, e 5 é primo, que vai dar por 1, e acabou. Beleza? Fatorei o 300. Agora, eu vou fatorar o 8. Depois eu volto para fazer todos os agrupamentos, beleza? Então, eu vou pegar o 8 aqui e vou fatorar o 8. Mesma regra que eu criei ali, que eu criei não, que eu aplico que eu apliquei aqui no 300, eu vou aplicar aqui no 8. Do menor para o maior número primo. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. E por 2, dá 1. Ficou faltando o 75. O 75 ele já está aqui, ó, fatorado aqui no meio do 300. Só que para manter uma organização aqui, eu vou fatorar ele aqui no lado para facilitar na hora de agrupar e não ter nenhum tipo de dúvida aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o 75 e vou fatorar o 75. Então, 75 dá por 3, como eu já falei, que dá por 25, que dá 25.
25 por 5, que dá 5, e por 5 dá 1. Beleza, agora vamos fazer os agrupamentos, tá? Para eu fazer o agrupamento aqui, eu preciso ter a, a potência quadrada aparecendo para cancelar com raiz quadrada. Como todos os termos aqui da minha operação sempre vai ter raiz quadrada, em todos os valores eu sempre vou fazer grupos de 2. Porque quando eu agrupo de 2 em 2, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, a raiz quadrada e a potência quadrada se cancelam. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, esse 2 aqui sai da minha raiz. Em compensação, esse 3 aqui, ó, eu não consigo fazer dupla com ninguém. Então, esse 3 fica dentro da minha raiz. Aqui, ó, o 5 eu consigo fazer uma dupla. 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado, e 5 ao quadrado dentro de uma raiz quadrada resulta em 5, então esse 5 aqui vai sair da minha raiz. Analogamente, eu vou fazer isso nos outros, ó. Aqui na fatoração do 8, eu consigo fazer essa dupla aqui de 2, que daqui vai sair esse 2, e aqui vai sobrar esse 2 aqui que eu não consegui fazer dupla com ninguém. Eu não posso fazer dupla com elementos repetidos, beleza? E aqui no 75, o 3 eu não consigo fazer dupla com ninguém, porém o 5 com o 5 fica 5 ao quadrado, que dentro de uma raiz quadrada dá 5. Beleza? Então, todos esses números que eu agrupei aqui, ó, vão ficar no lado de fora da minha raiz. E todos esses números que eu não consegui agrupar, que está indicado aqui com as setinhas, eles vão ficar sempre na parte de dentro da minha raiz. Então, quem sobra fica dentro da raiz, beleza? Então, eu vou pegar o meu enunciado aqui, vou estar escrevendo o meu enunciado, e o meu enunciado vai ficar assim, ó, raiz de 300 menos raiz, perdão aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui que ficou estranho essa raiz. Raiz de 8 mais raiz de 75. Beleza. Como que vai ficar aqui então? Então, o 2 e o 5 vai sair aqui do 300. E sempre sai multiplicando. Então, 2 vezes 5, tá? Então, esse 2 e esse 5 saiu da minha raiz. E quem vai ficar lá dentro da minha raiz? É o 3 que sobrou. Menos, porque aqui eu tenho um menos. No 8 vai sair esse 2 aqui. Então, o 2 saiu. E dentro da minha raiz sobra o outro 2. Raiz de 2. Mais, porque aqui é mais, raiz quadrada de 75. Esse 5 vai sair da minha raiz e esse daqui sobra dentro da minha raiz. Beleza? Se a gente observar aqui, ó, eu tenho dois números aqui que dá para eu multiplicar. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 5 dá 10. Então, vai ficar 10 raiz de 3 menos 2 raiz de 2, que não tem nada para eu fazer aqui por enquanto, mais 5 raiz de 3, que por enquanto eu não consigo fazer nada. Agora eu vou agrupar os termos que são semelhantes, tá? O que seriam os termos semelhantes? São termos que possuem o mesmo tipo de raiz irracional. Então, se você observar, eu tenho raiz de 3 aqui no primeiro termo e raiz de 3 aqui no último termo, tá? Então, 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, eu vou ficar com 15 raiz de 3. E se você observar, eu só tenho raiz de 2 aqui no termo central, tá? Então, não tenho o que fazer com ele, eu só vou copiá-lo aqui. Então, vai ficar menos 2 raiz de 2, tá? Então, essa daqui é a minha resposta final. Por quê? Porque raiz de 3 e raiz de 2 são raízes irracionais que eu não consigo agrupar, nesse caso aqui, usando nenhuma propriedade, tá? Então, essa é a forma mais simples possível que eu consigo escrever raiz quadrada de 300 menos raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 75. Escrever isso e escrever 15 raiz de 3 menos 2 raiz de 2 é equivalente. Então, essa daqui é a forma mais simples possível de eu efetuar aquela operação do enunciado.
beleza? É um exercício trabalhoso, que tem várias etapas que precisam ser feitas aí, tá? Porém, não é um exercício difícil. Trabalhoso, tem várias etapas, precisa ter bastante cuidado para não errar nenhuma passagem, mas é um exercício bem tranquilo, beleza? Exercício feito, exercício concluído, e até a próxima.